A natureza está cheia de vida em várias dimensões, em vários estágios evolutivos. E nós que trabalhamos nos dois lados da vida, devemos entender e aprender sobre os elementais da natureza e, junto aos espíritos que nos dirigem, recorrermos a esses seres preciosos, tão especiais e fundamentais para os nossos trabalhos, principalmente na apometria. Eu já digo a vocês que não há trabalhos assistenciais junto aos espíritos que não tenham a presença dos chamados elementais da natureza ou espíritos da natureza. Na apometria nós lidamos e recorremos a estes espíritos que são coordenados pelos orientadores do nosso trabalho, por exemplo, para a realização de atividades diversas, importantíssimas, por exemplo, no campo da limpeza extrafísica, de corpos astrais, no desmanche de magia negra, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, os elementais são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Eles habitam ou se vinculam a diferentes estados da matéria, segundo esta matéria se manifesta no nosso ambiente planetário. Então, em meio a estes elementos, eles desempenham tarefas muito importantes. O querido Pai João de Aruanda nos diz que não seria exagero da gente afirmar, inclusive, que estes seres são essenciais à totalidade da vida no mundo, no planeta Terra. É através dos elementais naturais e da sua ação direta nos elementos, fogo, terra, água e ar, é que nos chegam às mãos do homem, as ervas, as flores, os frutos, o oxigênio, a água e tudo mais o que a ciência vai denominar como sendo forças ou produtos naturais. Na natureza, estes seres se agrupam segundo as suas afinidades. Os elementais naturais constituem uma classe ou uma espécie tão variada que a gente só tem uma pálida ideia a respeito das suas características ainda hoje. Eles evoluem de uma maneira diferente da nossa, dos seres humanos, já que eles nunca foram pertencentes a nós, a humanidade, e nem o serão no que tange à humanidade do planeta Terra, essa informação dos espíritos superiores. Os seres elementais, nossos irmãos na criação divina, eles têm uma espécie de consciência instintiva. A gente pode dizer que a consciência deles está em elaboração, mas que apesar disso eles se afinizam em famílias. Eles são os chamados elementos grupo ou almas grupo não individualizados, profundamente ligados, sintonizados a determinados setores, reinos da natureza. Os elementais são seres assexuados e que ainda não dispõem de condições mentais e muito menos de um corpo elaborado que vá lhes possibilitar organizar um corpo físico para a sua reencarnação aqui na Terra. É por isso que no estágio em que eles se encontram é impossível a encarnação ou reencarnação deles. Os seres elementais procedem de uma larga experiência evolutiva, sim, nos chamados reinos inferiores, como princípios inteligentes e que estão a caminho de uma humanização no futuro, como eu costumo dizer, uma humanização, que só Deus conhece. Portanto, vamos entender que os elementais são seres que ainda não passaram pela fase da humanidade. São oriundos de reinos inferiores da natureza, especificamente do reino animal, e que não ingressaram na espécie humana. Por isso eles trazem um conteúdo ainda instintivo, primitivo, primário, muito intenso. Para eles, o homem é um Deus. É habitual, é até natural que eles nos obedeçam e que nesse processo se conectem a gente de maneira mais intensa. Só em mundos especiais, os elementais vão receber o acréscimo da razão, e aí em mundos administrados pelo Cristo cósmico, eles terão a oportunidade e a capacidade de se transportar então dos limites evolutivos dos reinos da natureza para a realidade de um reino humano no campo da humanidade.
Quanto à configuração destes seres preciosos, do ponto de vista da moral adotada pela gente, todos eles são naturalmente puros, ingênuos em suas manifestações. Essa pureza deve ser alimentada sempre para o bem. Nós veremos que os elementais da natureza podem ser corrompidos, desviados na sua condução nos trabalhos e podem ser usados para a prática de maldades. Os elementais desempenham um papel muito importante junto à natureza como um todo, e também auxiliam incessantemente os encarnados nos seus processos de cura. E a gente vai ver que eles vão nos auxiliar, os médiuns, diretamente nas reuniões mediúnicas. Vale sempre lembrar que no campo dos trabalhos espirituais, e principalmente utilizando a apometria, com a força da nossa vontade, do nosso pensamento, nós precisamos nos atentar não só como a gente conduz as nossas comunicações dadas por nosso intermédio, mas também como podemos fazer bom ou mau uso dos elementais da natureza, os desvirtuando. Como eles são seres extremamente simples e solícitos, a gente tem que ter o cuidado de não utilizá-los em tarefas chamadas menos dignas, corrompendo-os para o nosso interesse pessoal. Qualquer direcionamento equivocado na condução da realização de tarefas e propósitos menos elevados, através de uma mente adestrada, vai refletir os enganos daqueles da gente que os convocarem, e assim, os erros cometidos por esses seres tão singelos e dedicados vão ocasionar para a gente prejuízos e nós vamos responder por isso. O que eu quero dizer é que, além da lei de ação e reação imposta aos nossos equívocos, a gente também vai responder por desviar o caráter destes espíritos solícitos, puros e ingênuos. Os magos negros, por exemplo, são especialistas das sombras que corrompem, desvirtuam os elementais da natureza. Eles animalizam os elementais para fins escusos diversos. Utilização em processos obsessivos complexos, magia negra, potencialização de ebó, manipulação de energia, manipulação de consciências. O livro Aruanda, de Pai João de Aruanda, novamente, vai nos dar alguns exemplos dos elementais. Então, correspondentes ao elemento ar, dessa poderosíssima fonte de energia vital, nós temos os chamados sílfos ou as sílfides, que se apresentam de modo geral com estatura pequenininha e que são dotados de intensa percepção psíquica. Eles se diferem dos outros espíritos por não se apresentarem sempre, por exemplo, com a mesma forma, uma forma definida. Eles são constituídos de uma substância bem etérea, absorvida dos elementos do ar, da atmosfera terrestre. Muitas vezes eles se apresentam como sendo feitos de luz e vão lembrar a gente sobre raios, pirilampos. Eles também conseguem se manifestar em conjunto com um aspecto que nos remete aos efeitos, por exemplo, da aurora boreal, da cauda dos cometas. Muitos elementais da família dos sílfos possuem uma inteligência avançada e, por conta desse grau de consciência, eles oferecem a sua contribuição para criar as chamadas correntes atmosféricas e que a gente sabe que são preciosas para a nossa vida na Terra. Eles se especializaram na purificação do ar terrestre. Eles também coordenam grupos inteiros de outros elementais. Quanto à sua contribuição nos trabalhos no campo da mediunidade, os sílfos e sílfides auxiliam na criação e manutenção de forma-pensamento, na estruturação de imagens mentais positivas, auxiliam nos trabalhos de ectoplasmia, auxiliam na reeducação de espíritos endurecidos com essas imagens mentais. As ondinas e as ninfas são exemplos de elementais relacionados ao elemento água. Geralmente são entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso. Vivem nos mares, lagos, nos rios, nas cachoeiras, estão ligadas
aos riachos especificamente, às fontes, às nascentes e se manifestam próximo a estes locais. Também trabalham de maneira muito intensa com a água doce, também com a água das chuvas, o que é delicioso quando a gente traz esses elementos para dentro do trabalho. Elas se parecem com as ondinas e se apresentam com a forma espiritual envolvida numa aura azul, irradiando muita luminosidade. A diferença básica entre as ondinas e as ninfas é a suavidade, a doçura das ninfas. Elas vão deslizando sobre as águas, como se tivessem em uma coreografia aquática e bonita de se ver. A gente precisa falar também das sereias, dos tritões, os elementais ligados diretamente às águas salgadas. Eles possuem conotação masculina e feminina. Nas nossas atividades mediúnicas, eles são utilizados na limpeza de ambientes, auxiliam na limpeza da aura das pessoas, a aura intoxicada por espíritos do mal. As fadas são seres de transição entre os elementos da terra e do ar. São pequeninas, ágeis, irradiam luz branca, são extremamente delicadas e realizam também tarefas minuciosas junto à natureza. O seu trabalho compreende interferência direta nas cores, nos matizes de tudo que existe no planeta Terra. Elas adoram auxiliar na limpeza de ambientes, por exemplo, de instituições religiosas, das nossas casas espíritas e grupamento. Elas são especialistas também na manutenção da forma mental de ordem superior, na criação e manutenção. Elas ajudam os espíritos superiores na elaboração também de ambientes extrafísicos, com aparência positiva, bela, bonita. Quando espíritos perversos são resgatados dos seus antros, das bases sombrias, são as fadinhas, sob a supervisão dos espíritos mais elevados, que auxiliam na reconstrução, na positivação destes ambientes, desses campos. Elas transmutam a matéria astral, impregnada de fluidos tóxicos, em luzes, em cenários de esplendor. Nós temos as salamandras, que são elementais associados ao fogo. As salamandras são muito utilizadas nos trabalhos da apometria e dizem os espíritos que sem a ação das salamandras, o fogo material propriamente dito não existiria. Estes elementais adquirem o poder de transformar, desencadear emoções. Eles podem absorvê-las ou inspirá-las. Eles são hábeis, elas, em desenvolver emoções muito semelhantes às emoções humanas, em virtude da sua ligação estreita com o elemento fogo. Elas também bloqueiam vibrações negativas. Limpam a aura, o campo psíquico do assistido, dos espíritos também. Nas tarefas mediúnicas, em contato com o comando mental dos médiuns experientes, as salamandras são potentes assistentes que condensam energia. Também auxiliam na queima de objetos, de criações mentais, de aparelhos associados à magia negra. Os próprios espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza quanto para a destruição das bases e laboratórios das trevas. E que são habitados por inteligências, sabemos, do mal. Então são locais chaves para processos obsessivos e onde diversas coisas são confeccionados aparelhos parasitas e tantos outros artefatos. Objetos que da mesma maneira são destruídos graças à atuação das preciosas salamandras. Os duendes e os gnomos são elementais ligados às florestas e muitos deles a lugares desertos. Possuem a forma pequenininha, anã, que vai lembrar o aspecto humano. Eles adoram transitar pelas matas
pelos bosques e colaboram diretamente também nas reuniões de tratamento espiritual. São eles que trazem os elementos extraídos das plantas, o chamado bioplasma. Eles auxiliam, então, os espíritos superiores com estes elementos curativos de fundamental importância nas reuniões de ectoplasmia, na fluidificação das águas. Uma característica especial destes elementais é que eles não se deixam contaminar, corromper por egoísmo, por inveja, como acontece com o ser humano. Em todos eles reina a inocência, a ingenuidade. É uma característica marcante nos diversos reinos em que atuam. São dedicados servidores, respondem solicitamente aos chamados dos operadores, medianeiros, sempre no afã de executarem as determinações para as quais eles são recrutados. A grande maioria dos elementais não sente nenhum prazer na presença dos homens, porque os hábitos mentais e emocionais da gente, em geral, repelem estes seres. Mas aqueles que se achegam ao contato da gente com o ser humano podem ser de índole amistosa ou não, de acordo com o grau de afinidade que eles possuam com a gente, segundo a condução que tenham recebido de nós ou dos espíritos, como a gente abordou anteriormente. Isso é importante. Estejamos todos certos de que a presença desses preciosos espíritos conduzidos pelos coordenadores espirituais é fundamental para os nossos trabalhos. É fundamental para que a assistência seja mais abrangente, mais segura, mais profícua. Portanto, estudamos sempre abrindo as nossas cabeças, espíritos, para entendermos o que são e como agem esses preciosos amigos e para que possamos trabalhar ombro a ombro com eles, sob a égide da ética, da moral e em nome sempre do amor, do eu crístico. Também como parte da nossa proposta de estudos, nós instigaremos em vocês constantemente a abertura consciencial para o estudo, para o conhecimento de temas que muitas vezes são desconhecidos da maioria das pessoas, principalmente dos trabalhadores das frentes assistenciais. Eu vou sempre frisar isso, de que a falta de conhecimento de certas realidades pode fazer a gente trabalhar no raso, pode fazer com que a gente deixe, inclusive, de auxiliar do melhor modo tanto o assistido quanto a espiritualidade, os espíritos sofredores. Além disso, a gente pode ser facilmente enganados quando a gente não conhece sobre os tipos de seres que habitam a realidade extrafísica, que nos influenciam diretamente no campo da matéria e que causam estragos coletivos, uma vez que estes seres são, em geral, utilizados como artimanhas das consciências trevosas, da estrutura das trevas que vimos. Então, além da gente conhecer sobre os elementais naturais, a gente vai falar agora sobre os seres artificiais, ou também chamados os elementais artificiais. Os elementais artificiais são produto da criação do homem encarnado ou desencarnado, que projeta em torno de si, com forma pensamento, elementos psíquicos ou mentais. Essa criação pode assumir, inclusive, a forma de um ser humano artificial, conforme o grau de intensidade da mente que a idealizou, que a projetou aqui também na dimensão, na contraparte astral. Então, no panorama atual do planeta Terra, estes seres semi-inteligentes, novamente seres artificiais, formam um contingente mergulhado num mar de sensações e emoções no plano astral. Eles são dotados de existência real, embora esta existência seja temporária. É temporária porque esses seres terão a duração do poder mental do ser que o criou ou dos seres que os criaram.
poder de projeção mental. Eles são criados de maneira consciente ou inconsciente também pelas mentes que lhes deram origem e manifestam em si os desejos, emoções do indivíduo ou da comunidade que os gerou. Eles podem ser utilizados tanto para as forças do bem quanto para os trabalhos mais elaborados, por exemplo, de magia negra, nos processos sempre infelizes das obsessões complexas com o uso de tecnomagia. Quando esses elementais artificiais são manipulados por essas mentes habilidosas, eles fazem tudo a que os induzem e agem de tal modo que com facilidade se confundem com entidades reais, com seres pensantes. Por isso eles são chamados de seres artificiais duplicatas ou também são chamados de clones. Estes elementos, então, são criaturas não naturais do mundo extrafísico. São sustentadas, evocadas através do magnetismo de espíritos com disciplina mental, extremo conhecimento. Obedecendo ao comando direto do manipulador, eles agem sobre a sua vítima ou alvo mental, podendo atuar inclusive sobre as faculdades psíquicas do alvo e podem assumir perante ele, por exemplo, a gente vai ver muito o papel de um suposto mentor, quando na verdade eles estão sendo conduzidos à distância pelo magnetizador oculto, por quem o produziu. A gente está dizendo aqui, reforçando, que o manipulador habilidoso pode controlar à distância o ser artificial. Nós estamos dizendo aqui, neste momento, que estes seres podem enganar as pessoas, os médiums, os trabalhadores, as mentes desavisadas que não estudam, se passando então por seres vivos, reais, enganando aqueles que acreditam que eles podem ser, inclusive, seus mentores, que podem ser seres de luz. É por isso que a gente reforça sempre a necessidade constante do estudo do medianismo. A gente incentiva a evocação, a conversa com os espíritos orientadores dos trabalhos, para que a gente possa entender, então, com que seres estamos lidando, quais são as características destes seres com os quais travaremos embates. Com bastante requinte, os elementais artificiais podem então ser manipulados com o intuito da sua utilização em processos obsessivos complexos, onde basta que eles encontrem elementos ectoplásmicos adequados para se fazerem visíveis às nossas percepções mediúnicas de um encarnado e produzindo essa ilusão de materialização. Muitos encarnados, vítimas de processos obsessivos complexos, veem nesses artificiais que os envolvem manifestações de elevados mentores, seres de luz, o que faz com que eles ou a gente vá se desligando das tarefas reais, positivas, previamente programadas pelos nossos verdadeiros mentores. Então, a gente vai falar sobre possessão, fascinação, para a gente aprofundar este raciocínio. De modo geral, nesses casos, as entidades perversas arquitetam planos em que se mostram revestidas de uma forma astral manipulada, com o poder de iludir psiquicamente as suas vítimas. Eles se apresentam com a aparência de algum mentor conhecido, alguma pessoa apreciada pela pessoa, imitando essa pessoa de diversas maneiras e com as características que lhes são próprias. É como se a gente reconhecesse a pessoa de fato. Então eles se infiltram no nosso psiquismo, no nosso campo energético do alvo, causando essa ilusão de sentido extrafísico. Por isso são considerados de extremo perigo, principalmente para as mentes mais sensíveis, para aquelas pessoas que são mais facilmente influenciadas e que não estudam. Os elementais artificiais, clones ou duplicatas, comportam-se então como seres errantes na dimensão
astral. E como todo ser vivo, eles procuram se alimentar energeticamente com o objetivo de prolongarem ao máximo a sua vida artificial, que, embora temporária, possui uma duração indefinida e pode ser relativamente longa e pode ser prolongada. Então, para manter este objetivo, os elementais artificiais vão vampirando os seres humanos encarnados ou desencarnados, principalmente na área correspondente ao chakra básico. Vão sugando energias sexuais vitais, através das quais eles se abastecem, o que ocasiona desequilíbrios indizíveis. Em circunstâncias específicas, eles se alimentam do plasma que emana do sangue das pessoas, por exemplo, cujas vidas são tiradas em sacrifícios destes cultos exóticos realizados escusamente. Então, absorvendo a energia das suas vítimas ou dos alvos mentais, eles podem, inclusive, provocar alguns fenômenos que, embora pequenos, podem ser aterrorizantes, com vista sempre a sugar a emoção das pessoas sobre as quais eles têm domínio, ligação, sintonia. Eles podem causar também alguns desastres no campo coletivo, sempre se alimentando de emoção e desequilíbrio. Estes desastres sociais, pequenos acidentes, podem incitar a produção de imagem mental relacionada ao campo da sexualidade para o roubo, para a extração de energia que é movimentada a partir dessas fantasias, associações mentais no campo do desregramento sexual, por exemplo. Nos diz o espírito Joseph Gleber, no livro Consciência, que as criações mentais vivas ou elementais artificiais guardam uma peculiaridade, oferecem estrutura para que os espíritos malévolos os assumam num processo análogo ao da possessão, na qual tomam posse da forma mental artificial, vivificando-a e treinando-a para levar a cabo as suas investidas ardilosas contra os seres humanos. Há casos em que os elementais artificiais, gerados pelo pensamento de um povo ou de uma multidão, de uma coletividade, passam a agir em determinadas regiões do planeta, normalmente nos locais próximos àquele de onde emanaram os pensamentos originais, de onde eles foram emanados. Isso vai gerando uma sobrecarga tóxica, uma egrégora coletiva nessas regiões, infestando estes locais de desequilíbrios, o que é um prato cheio para os artificiais. Neste caso também, em geral, eles atuam nos elementos da natureza, provocam devastações na contraparte física, prejuízos imensos, inclusive induzindo as pessoas a cometerem crimes, atrocidades. No caso das comoções naturais provocadas por estes elementais, estes seres, digamos, flutuam sobre a atmosfera por tempo indeterminado. Eles vão absorvendo as vibrações mentais, emocionais em desequilíbrio da população, de tal forma que quando tais forças irrompem desses seres, parecem explodir, causam desastre energético. Aí o caos se estabelece e a culpa é deslocada para, segundo Joseph Gleber também, variações climáticas, aquecimento global. Então a gente precisa se atentar a como esses processos se dão. Alguns sintomas que nos sinalizam a atuação dos elementais artificiais junto aos seus alvos desavisados e possivelmente a nós. Desequilíbrios de pensamento, falta de concentração, perda da identidade, incitação a pensamentos repetitivos, monoideísmo, né? A gente pensa na mesma ideia sobre o mesmo fato, sonhos, pensamentos recorrentes,
Há um instigar de irritabilidade, nervosismo, inquietude, oscilação de humor, né? Oscilação do sistema nervoso com estados alterados aí entre apatia, euforia. Nos momentos em que os elementais penetram o organismo humano, principalmente através do nosso plexo solar, eles interferem nas nossas emoções de forma intensa, nociva, provocam angústia, podem provocar depressão, melancolia, medo, pânico, sensação de solidão, de desespero e que vão se manifestando sem causa aparente para a gente. Olha a necessidade de análise dessa influência. Lembremos sempre que o nosso tipo de energia é a nossa faixa vibracional que vai facilitar a nossa conexão com os elementais artificiais. Eu reforço a todos vocês a indicação dos livros Aruanda e Consciência, de Robson Pinheiro, para mergulho nos estudos sobre elementais artificiais. É uma fonte riquíssima de conteúdo didático. Vamos nos aprofundar e conhecer sobre estes seres que nos influenciam diretamente. Um grande abraço e até breve.